Eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí. É um prazer ter vocês aqui conosco. No dia 14 de dezembro, nós vamos comemorar mais de 365 anos de cidade. É uma cidade progressista, é uma cidade desenvolvida, mas é também uma cidade com uma linda história. Hoje eu tenho aqui do meu lado o arquiteto e urbanista Eduardo Carlos Pereira, que veio mostrar para a gente qual é a dificuldade de a gente manter o nosso patrimônio histórico vivo aqui em Jundiaí e quais são as falhas que nós encontramos na legislação de preservação histórica e cultural. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pelo convite e eu fico mais contente porque é próxima a data de comemoração de 355 anos. Acho que é 368, se não me engano. Então, mas olha, de qualquer maneira, são mais de 360 anos e também essas datas sempre foram discutidas pelos historiadores. Era isso, era aquilo, também Sim. é interessante, mas eu não queria entrar mesmo nesse mérito. Então, vamos comemorar essa data dessa cidade quase de 4 séculos. A gente trouxe você aqui para a gente falar como é que nós estamos caminhando em relação aos tombamentos de bens históricos e culturais aqui na cidade. Então, primeiro acho que eu tenho que começar para dizer o que é o Conselho do Patrimônio Cultural. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural é uma instância de preservação de bens que foi criada em 2007 pelo então prefeito Ari Fossen, que fez a lei, e eu entendo que a lei funcionou muito bem, até hoje funciona bem, ela protege bens, mas embora nós tivéssemos lá atrás, no início do funcionamento desse conselho, mais de 160 bens. 167 bens aguardando o tombamento. Sim, esses são os iniciais junto com a lei. Sim. Então, que foi feito um inventário. O inventário, eu posso explicar o que é também. O inventário significa quais são as construções que tenham características sociais próprias. Então, são cemitério, armazém, conjuntos residenciais, igrejas, esses elementos que podem dar um panorama da sociedade, mas registrados através dos bens culturais palpáveis, vou chamar assim, são os edificados. E o Cine República está aí nessa lista, né? Que a gente fez aqui, manchete aqui no Jornal de Jundiaí, gente, para a preservação do Cine República. Eu sou dessa turma que gostaria muito de ver aquele lugar muito bem usado. Desses 167 bens que estão aguardando o tombamento, nós temos mais ou menos 3 grandes vilas de casas aqui em Jundiaí, né? Que são as vilas aqui que eu anotei, da Torres Neves, da Argos e da Rua 15 de Novembro. Mais casas individuais que estão em processo de tombamento. Se a gente situar essas casas, nós vamos ter mais ou menos 80 bens para serem apreciados, né? Mas eu queria saber de você, porque o Eduardo também é conselheiro aqui do Compac, gente. Eu queria entender por que é que essa lista não andou. Bom, primeiro eu vou ter que dizer para você uma resposta que você não gostaria de ouvir. Eu também queria saber, porque eu acho que tem um desinteresse político em fazer esse tombamento. Daí esse inventário fica num limbo, eu posso chamar. Por quê? Não fica tombado, o proprietário não pode usar o que o tombamento poderia oferecer para ele, no sentido de ter a Lei Rouanet, de ter benefícios no IPTU, de ter usado esse bem cultural como receita, como fazer receita. Sim. Tá? E aí e ao mesmo tempo, não tomba, fica lá. Então, quem é o proprietário fica com uma bomba na mão, então, né? Ele fala isso. E aí também tem mais um problema. Fica à mercê de poder cair. Sim. E ele se defender, porque ele pode falar perfeitamente que isso ninguém faz nada, ele também não, e não tem proteção. Aliás, a proteção é idêntica ao tombamento. O proprietário que fizer qualquer alteração... Ele não pode demolir um bem que está na lista. Qualquer alteração não pode. Demolir muito menos. Ele está sujeito a penalidades complicadas, é melhor não fazer, e tem muita gente que sabe. Então, mas mesmo assim a gente está penalizando 170 pessoas
porque a gente nem andou e nem, né, resolveu o que nós vamos fazer. Esse recado você está falando, e acho que é para os prefeitos, para o próximo prefeito e para o anterior que não fez. Sim. Agora veja, o que a preservação histórica é importante? Muitas vezes a gente quer dar outros usos, e a gente vê na Europa, mesmo no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? O Forte é um lugar lindíssimo, e você teve espaço para ali para sessão de café, sessão de espaços culturais, de lojas. Por que é que nós não conseguimos avançar nisso? Porque a demanda histórica, eu preservar um bem histórico, significa também que eu posso dar outros usos para ele. Você viu um ótimo uso que está dando, que nós temos, que é o orgulho de Jundiaí, é o Politeama. Sim. O Politeama é um orgulho para a cidade. O Politeama, só não acho que ele não traz gente de São Paulo para vir para cá, que era o interesse inicial da primeira restauração dele. Isso não houve. Houve um pouquinho antes da pandemia, viu? Porque daí entrava pelo Simpla e as pessoas vinham assistir shows aqui, mas depois da pandemia eu não sei como ficou. Mas eu vejo de outra maneira, Ariadne, eu vejo da mesma maneira que a Lina me falava, como é que deveria ser esse Politeama. Esse Politeama, ela me falou, e eu participei disso lá atrás, as pessoas não perceberam que eu participei, mas eu participei junto com ela. E, por exemplo, uma das pessoas e uma das companhias que deveriam inaugurar aquele lugar foi o Zé Celso Martinez Correia. Uhum. E ela tinha para propor para eles uma primeira peça. Eu sei qual é o nome, tenho tudo escrito lá. Uhum. Não aconteceu. Essa peça era para ser uma bomba no país. Você está dizendo que as montagens nacionais poderiam ser feitas aqui, é Não, isso? não estou dizendo isso. Eu vou indo além. Estou falando das vanguardas e de que isso acontecesse de tal maneira que as pessoas ficassem muito a fim de vir para cá para ver. Sim. Agora veja, a cidade é conhecida como turismo rural, a cidade é preservada na área colonial, é o grande diferencial de Jundiaí das outras cidades do interior que eu conheço, é ter esse patrimônio protegido, essa área paisagística também preservada. Mais ou menos 5% do PIB de Jundiaí vem do turismo turismo rural. É muito significativo a gente entender que quando a gente preserva, a gente atrai valor agregado para dentro da casa, agora da nossa cidade. Agora veja, quando a gente coloca lá no nosso Instagram que o Cine República precisa ser tombado, 80% das pessoas dizem que é uma maravilha, que é um prédio maravilhoso, que a família foi assistir filme lá. E as outras pessoas dizem assim, isso daí tá tudo velho, a gente deveria derrubar. É uma falta de conhecimento cultural então, que é gritante. Então, bom, olha, nem vou isso falar, que eu queria que você falasse pra gente. Qual que é a importância disso do ponto de vista arquitetônico da gente preservar um edifício dessa monta? Não, são dois pontos. Que o edifício em si ele está pronto. Que embora tenha caído nos pedaços, aquela fachada maravilhosa e a dar um start, né, para fazer coisas assim incríveis a partir dela para diversas manifestações. Eu imagino que aquilo lá é o melhor lugar para fazer uma escola de teatro, uma escola de cinema de vanguarda. Aqui não tem em São Paulo, no estado. Eu penso assim, essas coisas não podem ser miúdas. Daí fica essa coisa, como você falou no Instagram, do cara, é uma porcaria, não vale nada. Ele tem razão, mas ele teria que ter essa visão que a gente tem de ter dessa transformação. Lógico, é o grande lance, é começar a usar aquilo não como uma coisa parada, imóvel, perdida, velha, como ele falou. Essas coisas são modernas, elas não podem ser uma coisa, uma ruína. Mas isso você acha que é a cultura do Brasil, é falta de cultura do brasileiro mesmo? Não, porque veja, olha o Sesc Pompeia, que maravilha que é um sucesso absurdo. O Politeama também é um sucesso e um orgulho nosso. Fábrica do Japi que você fez agora também é um sucesso. Eu não gosto de falar porque eu faço bem feito e ganho um prêmio. O que eu posso fazer? Eu adorei fazer, foi legal, não teve nenhum custo para a cidade. O prefeito recebeu aquilo, assim, um presente, com prêmio e tudo. Gente, para explicar, o Eduardo Pereira é autor da Fábrica do Japi, ali na Vila Ares. Ali é um espaço de
Era um espaço de uma tecelagem que ele transformou num espaço cultural voltado para a criança. Não fui eu. É, Eu não fiz. sim, ele Você fez. está me provocando, porque não fui eu. Não era o propósito de fazer isso, porque aquele lugar lá, ele tinha o destino de ser um lugar voltado para a história da tecelagem e que tivesse um uso para tecelagem ou de arte E aí foi transformado num espaço de criança pela administração. Mas daí, não sabe o que foi um acontece? wave, né? Não sei. Não foi um wave, né? Foi um recurso Não. privado que entrou ali. Inclusive eu posso até citar, é do grupo Nivolone, que teve a iniciativa de pagar tudo, restaurar Pagar a tudo. restauração. E foi aceito por todo mundo, pelo Ministério Público, pelo prefeito, por todo mundo, pelo secretário. Agora, Eduardo, uma das casas tombadas era a Casa Rosada, ali do lado do Politeama. Uma casa lindíssima que a gente viu que a proprietária ainda não caminhou com a reforma. Ela não concluiu, ela tá em curso, como é que a gente pode chamar isso? Está tramitando. Né? Não, tramitando também não. Ela já iniciou, está consolidada, a casa não cai, está coberta, então ela está protegida. Sim. Agora, a gente anda por Jundiaí, pelo centro de Jundiaí, aquele trecho ali, perto do Politeama, é uma pérola arquitetônica, é maravilhosa. Aquelas casas são maravilhosas. E a gente vem, de uns anos para cá, a gente está vendo uma degradação do centro. Né? A gente trabalha aqui no centro, gente, então a gente anda todo dia aqui no centro. E é uma arquitetura fantástica, é maravilhoso o nosso centro. É uma pérola arquitetônica. Quando é que vão olhar para o nosso centro de acordo? E o que é que precisa ser feito no centro da cidade? Olha... Que não é só de Jundiaí, eu vou em todas as cidades do interior por aí, estão todos abandonados. Então, eu acho que aqui teve algumas iniciativas boas, mesmo as do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Teve pelo menos quando eu tive nas minhas gestões, na primeira gestão que eu estava lá, nesses 6 anos, a gente era muito duro com os comerciantes, desculpa os comerciantes, mas eles estão errados e depois eles estão folgados, porque eles não poderiam fazer o que eles estão fazendo de publicidade nas fachadas. Mas isso é lei, é proibido por lei, né? E ninguém está fiscalizando. É isso? Não sei. Naquela ocasião era a lei da cidade limpa. Miguel Haddad, né? Lei da cidade limpa, ela funcionava. Sim. Aquela minha amiga que fez a cidade limpa em São Paulo, ela veio aqui diversas vezes fazer palestra para falar como é que era. E eu esqueci o nome dela. Regina Monteiro, que ela fez a cidade limpa e, por sorte, para minha sorte, eu tive o prazer de ficar 6 anos com ela como conselheiros do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de São Paulo. Então, ficamos muito amigos e continuamos. Ela contribuiu muito aqui para Jundiaí, para o Compac. Não adiantou, eu não sei em que momento deteriorou. Não sei. Eu acho que é falta de fiscalização. Porque depois daquela reforma que foi Miguel Haddad que promoveu, fez o calçadão de novo, as casas todas pintadas, eu acho que... Isso foi um momento bonito. Foi um momento bem bonito. Acerte o centro, que foi a partir da Secretaria de Planejamento. Isso. Depois disso... Porque as políticas exigem uma preservação permanente, né, Eduardo? Mas aí tem um problema complicado, acho, que é o pessoal os sindicatos não sei que sindicatos, esses que cuidam de cada lugar, como é que chamam esses sindicatos, não são? Então, o do comércio, não é sindicato dos comerciantes. Sindicato, sim, é sindicato dos comerciantes. E quem cuida dos comerciantes, então? Mas o sindicato não pode... Então tem outro, que só a Associação dos Comerciantes. Sim. A Associação dos Comerciantes ou é fraca, ou não interessa, ou defende o quê? Mas às vezes eu acho que essa preservação histórica e arquitetônica não pode estar na mão de uma entidade de classe. Eu acho que tem que estar na mão de quem quer preservar a cidade mesmo. O interesse é da cidade, é do cidadão. Olha, está tendo uma disputa de cores, que isso alguém precisa, pelo amor de Deus, virar para interromper. Está tudo classificado. Tudo em plástico colorido, das cores mais berrantes que você pode imaginar. Você viu?
É um assustador. Como é que pode passar? E o sucesso dessa empresa? Eles devem estar ganhando muito dinheiro, além de estar acabando com todas, cobrindo todas as fachadas. Por quê? Os proprietários e os comerciantes, em vez de restaurarem suas próprias fachadas, Eles eles põem. estão Tá gastando bom. dinheiro plástico e vai jogar fora. Sim, não é, nem faz parte da Vai economia tirar, circular. viu? Isso não vai poder ficar. Vai tirar. Aquilo não, é uma concorrência desleal entre eles também. Ainda por cima, você pensou nisso já? Sim, Lá na Vila Rio Branco, recentemente, eu vi que tinha uma farmácia que funciona lá há 30, 40 anos. sim. Ela chegou uma inteirinha de vermelho, plastificada lá, assustando todo mundo, inclusive aquela anterior, não é? É para chegar, para acabar com a velha. Eu acho que Agora, o como fim é da que a gente picada é vai isso. trazer? Eu acho que a gente só se preserva o que a gente usa. Aqui eu saio depois das 6 horas aqui no centro, não tem mais ninguém na rua. Ah, você está mudando de assunto. Não, não Aquele falando do lugar centro. funciona, né? Então, como é que a gente traz mais vida para esse centro? Como é que se reavivam os centros de cidade por aí? Onde que tem um bom... Piracicaba. Piracicaba é maravilhoso. Mas Piracicaba foram para lá muita gente que foi, levou bares para lá, mexendo com vinho, comidas. Sim. Tem muita coisa no centro legal, não só da beira do rio, no centro mesmo. Tem um museu maravilhoso lá em cima também. E está impecável, impecável, não tem nada a ver com o nosso. É um centro raro, viu? E tudo funciona, tem as missas, tal, tá tudo funcionando lá. Isso você perguntou, eu acho que a gente tem um lá, tem que A gente tem perguntar que para eles o que eles insistir, fazem né? A lá. gente tem que insistir, porque era tão legal quando a gente era jovem, vinha para centro lotado e tinha bar e tinha Eu nasci cinema, na Senador Fonseca. né? O Tinha que bar, tinha acontecia tudo cinema. aí. Hoje a gente vem para o teatro à noite no Centro das Artes, a gente fica um pouco assustado com a falta de segurança, né? E isso não é uma situação só de Jundiaí. Houve um momento agora, nesses últimos 6 meses em São Paulo, que eu tenho percebido Teatro Municipal mais policiado, Bar Brahma mais policiado, para que as pessoas consigam chegar nos eventos com segurança. Então, isso também é uma vontade de segurança pública, né? Não é só uma vontade de ter os eventos, mas também precisamos de segurança pública. Eu acho que não é. Acho que um secretário de cultura não vai dar conta disso. Não, Não vai. é multissetorial. Eu acho que tem que ver mesmo. É a Secretaria de Planejamento e uma fiscalização, como você falou, forte, que eu não acho que é. E regras. Sim, Não tem. sim. Porque se tivesse, não estaria tão relaxado assim. Agora, Eduardo, voltando à nossa lista de bens. Como fazer para essa lista andar? A gente Ela depende. deveria aumentar. Como é que a gente. É uma qualificação do prefeito, uma intenção política? Como é que a gente vai fazer com que esses bens aumentem e que sejam verdadeiramente tombados? Eu acho uma boa ideia seria pedir uma adesão dos proprietários para o tombamento. E quem tem que fazer essa chamada é o prefeito. De outras, não desse que está no inventário, outros. Desse Sim. aqui, porque já estão. Então, daí ele apressa o tombamento. E oferece nesse lance dessa chamada já os benefícios, avisa os benefícios que as pessoas vão ter, inclusive do ponto de vista de IPTU, e também outros benefícios que eles têm, que eles precisam dar de suporte, como os de turismo. Sim. Quer ver uma das coisas que eu acho importante aqui? As vilas, é dificílimo fazer isso. Teria que dar um incentivo com a Caixa Econômica Estadual, alguma coisa assim, e continuar gente morando lá. Não deveriam transformar. Sim, não. As vilas têm que ser vilas, né? Então, mas não deveria poder transformar de jeito nenhum. Sim, claro em escritório, que não. Nem em vendinha, nem coisa nenhuma. E as outras coisas tem que preservar. Por exemplo, as duas casas que tem na colônia que eu estudei lá, que eu tenho outro prêmio lá atrás,
Uma é da família Pessotto, nós estamos praticamente destruídos. Eu não sei se dá tempo ainda de fazer uma recuperação daquilo. Não. Aquilo é o que a gente nos tocou, que embora você acabou de falar aqui, tem esse enorme valor de ganhar dinheiro, né, com isso. Sim. E aí nós estamos deixando aquilo lá daquele jeito. Esse é o tal patrimônio que a gente não pode perder, é aí que dá a grana. E tem essa casa e tem a Dona Aline, que é linda, a casa da Dona Aline. E essas duas, olha, não esqueçam, as duas últimas casas da imigração italiana no estado de São Paulo, não é aqui. Mas, amiga, a Dona Aline está preservada, não está? Por eles. Olha, ele agora tentou entrar nesses concursos, não, nesses editais, ele não conseguiu, não tinha dados para entrar lá. E o edital também não abria campo para eles. Tem a dona Ariadne, que é isso? Não dá, né? Agora no próximo, alguém vai ter que identificar esses problemas para poder abrir mais para outras pessoas. E a gente percebe, Eduardo, até inclusive na eleição, a gente percebe que o jundiaense, na verdade, ele é um arraigado à terra. Porque a gente sai 15 minutos aqui do centro da cidade, a gente está na Santa Clara e é um outro mundo. E é aquele mundo que eles gostam, que a gente também gosta, viu, gente? É um mundo que me dá um enorme prazer de viver nessa cidade, que não é uma avenida, não é uma cidade plastificada, é uma cidade que tem terra. Nossa, é uma cidade de terra ainda. Que é propriedade rural, então, né? É uma delícia, está escrito lá, a partir daqui você tem que cuidar, é bom. Não é legal morar numa cidade assim? E a gente tem que trazer isso para dentro da cidade, para dentro dos nossos prédios. Mas como? Aqui no centro? Não tem mais jeito. Acho que e também tem esse lance de ocupar encostas, assim como aconteceu agora do lado. Mas agora, com a transição de mudança climática, isso não pode mais acontecer, né? Até pela lei da transição que se apregou, não podemos mais ocupar encostas. Mais alguma coisa sobre a paisagem de Jundiaí? Você é conselheiro por quanto mais tempo ainda? Qual é o seu mandato? 2003, acho que é o último ano. Mais um ano? Eu acho que é. Então dá tempo de cobrar o novo prefeito. Eu posso escrever, eu posso usar o que eu sei, que é usar o que eu tenho, esse lugar no Jornal de Jundiaí que vocês me oferecem. Eu vou continuar falando lá. Sim, lá tá e nós vamos continuar apoiando a preservação histórica da cidade. Eu espero que vocês deem esse espaço ainda. Você sabe seu Instagram? ECP Arquitetura, será? É. Beleza, então. Tá, então mas eu não coloco nada lá, senhores. Está tudo lá no jornal, é tudo no seu jornal. Bom, eu conversei aqui com o Eduardo Carlos Pereira, um genial arquiteto de Jundiaí. Ele escreve aqui pra gente no JJ, então vocês podem acessar os artigos dele no jj.com.br e nos acessem, conversem conosco, falem o que vocês pensam e quem vocês queriam ver aqui, ouvir nesse podcast. Um abraço.